Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. No capítulo 50, nós vemos que o Eterno veio e ninguém apareceu. Ele chamou e ninguém o ouviu. Ao mesmo tempo, ajudados pelo Novo Testamento, encontramos o lugar do cristão indicado da maneira mais clara e mais impressionante. Este lugar é o do próprio Cristo. O que o Cristo diz aqui, o apóstolo o adota e o põe na boca do crente em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Leia o capítulo 50 de Isaías para compreender o que estamos falando. O crente é identificado com o Senhor Jesus na sua posição perante Deus. Deus, pois, é assim que a fé julga, reconheceu aquele, ou seja, Cristo, que foi rejeitado pelo povo, que forçou, por assim dizer, Deus a dar-lhe a sua carta de divórcio. Eis, pois, o que distingue o remanescente, e é um princípio novo e importante. Ele escuta a voz do servo, do Messias, a palavra profética. Temos visto a igreja escondida na pessoa do próprio Cristo. Aqui é o remanescente fiel de Israel, no último dia, que é designado no versículo 10 do capítulo 50 de Isaías. Os outros, que procuram recursos em si mesmos, no homem e na carne, serão jacentes no infortúnio. A aplicação ao remanescente de Israel do que acaba de ser dito encontra o seu lugar nos capítulos 51 e 52 até o fim do versículo 12. No versículo 13 começa uma nova parte da profecia, ou seja, o versículo 13 do capítulo 52. O remanescente nos últimos dias é exortado a ter confiança. Aqueles que procuram a justiça formam um pequeno rebanho, mas Deus só tinha chamado Abraão e, no entanto, tinha sabido abençoá-lo e multiplicá-lo. Podia, pois, atuar da mesma maneira com o remanescente. Compare com isto Ezequiel, capítulo 33, versículo 24, onde se vê de maneira a confiança carnal andando na injustiça pode imitar a fé divina. O eterno Deus consolará Sião. No versículo 4, no verso 4 deste capítulo que estamos tratando, segunda exortação, podemos ver a segunda exortação, o remanescente é reconhecido povo do Senhor. A justiça de Deus está próxima, a salvação e a libertação foram já enviadas e para sempre. O versículo 7, terceira exortação, vemos este verso como marca um progresso. Trata-se de um povo que conheceu a justiça, que tem a lei no seu coração e é exortado a não temer os homens, que serão consumidos pelo juízo de Deus. A sua justiça e a sua salvação serão eternas, ou seja, a justiça de Deus e a salvação de Deus serão eternas. O remanescente, posto assim no seu lugar, é levado pelo Espírito profético como reconhecido do Senhor. Este mesmo Espírito fala pela boca do remanescente para reclamar a intervenção do poder eterno. Isto nós vemos no versículo 9, e invocar a sua perfeita bondade e a salvação assegurada dos seus remidos, os remidos do Senhor, assim como o restabelecimento de Sião em alegria eterna.
Uma vez encorajado o remanescente, o Espírito agora volta-se para Sião, o Espírito Santo, e assim, como desperta, tinha sido dirigido o brado do Eterno tinha sido dirigido o brado do Eterno. Este apelo é agora dirigido à própria Sião, oprimida e calcada aos pés dos estrangeiros, como se fosse Sião, não o Senhor, que tinha necessidade de despertar, estando já lá a salvação. É a este que o tinha oprimido que cabe agora beber o cálice. Enfim, desperta é o clamor. É mais uma vez dirigida a Sião para que se reerga e se revista de força e de glória, porque o eterno Deus descobriu o braço da sua força diante de todas as nações e de todos os confins da terra, viram a libertação operada pelo Deus de Israel. Essas três expressões, ouvi-me, dos versículos 1, 4 e 7, seguidos dos outras expressões, desperta, são de toda a beleza. Os versículos 11 e 12 do capítulo 52 de Isaías mostram que nesses dias Israel está cativo entre os gentios apóstatas, como nos dias de Babilônia. O versículo 3 liga-se intimamente com o que precede, é a posição do Cristo nesses tempos de glória e de libertação operada pelo eterno Deus. No entanto, podemos considerar este versículo, separadamente daqueles que o precedem, e como o começo de um novo assunto, porque encontramos aqui um conjunto relativamente ao próprio Senhor Jesus. O Cristo será exaltado nesses dias, mas qual tem sido a sua posição? É sobre isto que se alonga o espírito profético. Os reis ficarão espantados da sua glória. Ele, Jesus, cuja figura foi mortificada mais do que a de qualquer outro homem. No capítulo 53 de Isaías, a incredulidade de Israel está declarada. Eis o fato deste capítulo, que é de todo o interesse. Assim como vimos nos Salmos e em outros lugares, o verdadeiro arrependimento de Israel vem após a sua libertação, isto é, após o juízo a que será submetido, e após esse juízo ter chegado ao fim, a manifestação gloriosa de Cristo como seu libertador produz o profundo sentimento do pecado que Israel cometeu quando rejeitou o seu Messias, Jesus. É o tema do Salmo capítulo 130, a aflição do dia das expiações. Esta aflição, o capítulo 53 a exprime. A partir do segundo verso, o Espírito fala pela boca do remanescente dos salvos de Israel, os quais confessam o seu pecado de o terem desprezado Cristo, mas exprime ao mesmo tempo a sua fé na eficácia da sua obra. Versículo 5. O primeiro versículo mostra-nos que o testemunho de Cristo, dirigindo a fé, tinha sido rejeitado. Creem quando vem. Não é necessário que eu comente este capítulo, gravado no coração de todo verdadeiro cristão. Nós temos, pela obra do Espírito Santo, enviado dos céus, antecipado e mais que antecipado a fé do remanescente no valor da obra que aqui se fala, e também o seu pecado que eles confessam pelo que concerne à nação. Tinham considerado a Cristo aflito, ferido de Deus e oprimido. A palavra cujo alcance é agora compreendido. Tenho a convicção de que o versículo 11, as duas partes da obra de Cristo são distintas. Tenho convicção de que no versículo 11, você deve ler Isaías capítulo 53, versículo 11, para ver as duas partes da obra de Cristo que são distintas. Pelo seu conhecimento, ele, Cristo, conduzirá muitos à justiça, ou ensinará a justiça a muitos, e levará sobre si
perdoou as iniquidades deles. Já o capítulo 54 apresenta a consequência desses acontecimentos para Jerusalém nesses dias. Jerusalém é considerada como estéril e desolada, tendo rejeitado aquele, ou seja, Cristo, que tinha vindo para ser seu marido, mas agora, pela graça que fez do Eterno a sua justiça, ela é chamada a ampliar o lugar da sua tenda e a estender os cortinados das suas habitações. Em graça, com efeito, conta como sendo seus filhos todos aqueles que têm sido congregados durante o tempo da sua desolação. Cristo sendo reconhecido como filho nascido dela, todos ali entram pelo seu poder. Veja, por exemplo, algo que trata disto no Salmo capítulo 85, versículos 5 e 6. Durante um curto momento, Deus a tinha tratado como uma mulher rejeitada, mas agora, com uma bondade eterna, ele a consola. Os capítulos 55, 56, 57 contêm exortações dirigidas em vista desses acontecimentos. O capítulo 55 proclama a plena graça gratuita, que, consequentemente, abarca também os gentios. É por isso que se pode, em princípio, fazer a sua aplicação ao Evangelho. O seu cumprimento terá lugar no tempo da bênção da terra, pela presença do Senhor. O capítulo 56 dá-nos a conhecer qual é o caráter moral necessário para que se possa gozar da bênção, que já não é segundo os estreitos princípios legais de outrora. O templo é, com efeito, uma casa de oração para todos aqueles cujo coração está perfeitamente voltado para o Deus de Israel. Eles gozarão da bênção. O capítulo 57 continua. Pode dizer-se sobre o mesmo princípio, denuncia aqueles que, ainda que eles mesmos fossem Israel, andam moralmente de uma maneira contrária à vontade do eterno Deus. O justo pode perecer, mas a morte não tem por efeito senão libertá-lo dos maus dias. Mas não haverá paz para o malfeitor, para o ímpio, quer ele seja israelita, quer não. Estes 3 capítulos dão-nos, pois, a instrução moral referente a esses dias. O fiel e o manso, seja eles quem forem, serão abençoados. O malfeitor e o ímpio serão julgados, quer sejam israelitas, quer não. Com o capítulo 57 termina, como já disse, a segunda subdivisão desta parte da profecia. Estas considerações morais excitam a indignação do Espírito contra o estado atual de Israel, o seu pecado e a sua hipocrisia naquilo em que pretende servir ao Senhor. E nos capítulos 58 e 59 denuncia a confiança nas formas exteriores e põe a obediência como condição para a bênção. Não é que o braço do Senhor esteja encolhido ou o seu ouvido agravado. A iniquidade do povo impede a bênção e atrairá o juízo. Mas quando tudo tiver falhado e não tiver havido alguém para manter a justiça, o próprio Senhor intervirá soberanamente. No seu poder, esmagará os seus inimigos, julgará as ilhas. Então, por toda parte, o seu nome, o nome do Senhor, será temido. O Redentor virá de Sião, ou virá a Sião, primeiramente, e para aqueles que em Jacó se arrependerem da sua rebelião. Então o Senhor, o Redentor, virá para estes, que virá a Sião, e para aqueles que em Jacó se arrependerem da sua rebelião. Então a bênção será permanente, e o Espírito Santo estará presente no seio da semente de Jacó para sempre. O capítulo 60 de Isaías apresenta-nos o estado e a glória de Jerusalém neste tempo de bênção, e todo o povo que tinha sido poupados serão justos. Assim como os capítulos 50 e 53 descrevem os sofrimentos de Cristo, o capítulo 61 nolo apresenta na plena graça da sua pessoa, interessando-se pela bênção de Israel. Os 3 capítulos precedentes tinham revelado o juízo e a intervenção do Eterno e assinalado ao mesmo tempo o Redentor. Vemos a mesma coisa desde o capítulo 40,
até o fim do capítulo 48. E no capítulo 49, o Messias é especialmente introduzido. Dá-se ao mesmo aqui, desde o início do capítulo 61 até ao capítulo 63, versículo 6. Mas há um progresso acompanhando necessariamente a introdução da pessoa de Cristo nesta última série de capítulos como assunto principal dos debates do eterno Deus. Pode-se ver bem que é o eterno que é o Cristo e que o Cristo é o eterno. Por que razão? Pergunta ele. Vim eu e ninguém apareceu? Mas há uma grande diferença entre os pecados morais de Israel contra o Senhor e a rejeição de que é culpado a respeito do próprio Senhor na pessoa de Cristo, como é assinalado de maneira tão notável no capítulo 50. E de igual modo para o que concerne ao arrependimento dos judeus. Nos capítulos precedentes, a lei é escrita nos seus corações, afastam-se da iniquidade, apoiam-se no Senhor, escutam o espírito de profecia, o servo do eterno Deus, e são libertados. Mas quando virem o seu Redentor em glória quando virem o seu Redentor em glória é que eles então sentirão o verdadeiro arrependimento, uma profunda aflição à vista daquele que desprezaram e rejeitaram, e que na sua graça, na graça de Cristo, na graça de Deus, levou sobre si as iniquidades deles. Os capítulos 61 e 62 parecem-me bastante claros para não ter necessidade de fazer muitas observações. Veremos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a maneira como o Senhor se deteve no meio do versículo 2, não tendo ainda chegado o tempo do cumprimento da segunda metade do versículo. Estamos nos referindo agora de Isaías, o versículo 2 de Isaías, 61 e 62, que é citado, capítulo 61 e 62, citado pelo Senhor Jesus em Lucas 4. Mas ele, Jesus, podia apresentar-lhes o que em graça se aplicava à sua palavra. O capítulo 63 de Isaías, versículos 1 a 6, nós reencontramos aqui o terrível julgamento do capítulo 34, que o eterno Deus executa, ou antes que já executou, porque volta a ele. O resultado desse julgamento é a paz e a bênção, cuja descrição acabamos de ler no capítulo 62 de Isaías. A partir do versículo 7, do capítulo 63, lemos o raciocínio do espírito profético na boca do remanescente, ou, se quisermos, do próprio profeta, colocando-se na nossa posição. Nos capítulos 65 e 66 encontram-se a resposta do eterno Deus, nada de mais impressionante do que a maneira como o Espírito se presta à expressão de todos os sentimentos de um coração fiel de entre os israelitas, ou antes de como a fórmula, ou de como, melhor dizendo, de como formula os sentimentos de um coração angustiado, mas confiante, recordando-se das bondades passadas, acabrunhado por causa da angústia atual, reconhecendo a dureza e a rebelião de que o povo tinha sido culpado, mas apelando à inabalável fidelidade do amor de Deus contra a cegueira e o endurecimento judiciários sobre os quais reconhece que o povo se encontra colocado. Ainda que Abraão os não reconhecesse, Deus permanece o seu pai. Onde está a sua força ou a sua ternura? Onde estão as suas compaixões? Estão retidas? A fé do coração apreende através de todas as circunstâncias exteriores o elo de ligação que existe entre o povo e Deus. Reconhece que Deus prepara para aquele que nele espera coisas que não seriam apresentadas ao pensamento do homem, que ele, Deus, vem ao encontro daquele que se regozija e se comporta justamente. Mas reconhece também que Israel está longe de atuar desta maneira, que é pecador, não procurando a face de Deus,
Porém, a desgraça do povo, o estado desastroso em que o pecado o tinha colocado é, para a fé, um motivo de intercessão junto de Deus. O povo é como a argila, e o eterno Deus é o oleiro que a fé distingue através de tudo. Era o povo de Deus. As suas cidades eram as cidades do Eterno. A casa onde os seus pais tinham adorado Deus, estava queimada e tudo estava em desolação. Os dois capítulos 64 e 65 que se seguem dão-nos uma plena revelação dos caminhos de Deus em resposta a este apelo. Em primeiro lugar, Deus, por um efeito da sua graça, tinha se feito encontrar por outros e não pelo seu povo. Tinha se anunciado àqueles que não se chamavam do seu nome. A graça infinita e soberana de Deus tinha ido procurar os pobres gentios. Ao mesmo tempo, com uma paciência infinita, tinha estendido os braços a um povo que o repelia e o provocava continuamente da maneira mais insultante. E agora, eis a sua resposta. Este povo que o abandonava seria julgado, destiná-lo-ia à espada, encurvar-se-iam para serem degolados, mas haveria um remanescente eleito pela graça, os servos do Senhor, que seriam poupados e abençoados. Veja os versículos 11 a 12, 8 a 9 e 13 a 15. Depois, o Senhor introduziria uma ordem de coisas inteiramente nova, onde a verdade das suas promessas seriam reconhecidas e as antigas coisas, mesmas inteiramente esquecidas, elas seriam novamente reconhecidas. Haveria novos céus e uma nova terra que deva já cumprir-se uma mudança física, mas sim uma ordem moral inteiramente nova, que não dava mudanças físicas e cumprir-se mudanças físicas nesta nova. Havia novo céu e uma nova terra, não que deva já cumprir-se uma mudança física, mas sim uma ordem moral inteiramente nova. Não seria somente sobre a terra que se estabeleceria esta nova ordem de coisa, susceptível de ser alterada, como no passado, pelo poder do mal dos céus, mas o estado do próprio céu seria mudado, seria novo. Aprendemos noutra passagem que Satanás terá sido expulso e o seu poder arredado para sempre do céu. As últimas e terríveis tribulações de Jerusalém terão sido com efeito a consequência dessa expulsão. Mas agora Jerusalém seria abençoada sobre a terra e o seu povo gozaria das graças do Senhor até uma idade tão avançada como as dos tempos que precederam o dilúvio. Um homem de 100 anos seria ainda um menino, e se alguém morresse nessa idade, seria considerado como tendo sido cortado pela maldição de Deus. Deus atenderia sempre o seu povo, a paz seria estabelecida, e não haveria mal nenhum no monte da sua santidade. É o estado do milênio para os judeus. Então, quando se trata aqui novo céu e nova terra, não está falando da eternidade, mas sim do milênio, nesses capítulos. O capítulo 66 de Isaías fala-nos do juízo que introduz esse milênio e, consequentemente, dá-nos mais pormenores históricos. O templo é reconstruído em Jerusalém. Note o versículo 6. Mas sendo reconstruído da parte dos homens, o eterno Deus não o reconhece, assim como não reconhece os sacrifícios que querem oferecer a Deus ali. Ele olha para o pobre e abatido de espírito. A esperança de um tal coração excitava a zombaria de muitos que diziam que o Senhor mostre a sua glória. Mas ele, o Senhor, aparecerá para a confusão desses e para a bênção daqueles que nele esperam. Sião será como a mãe de um povo abençoado de Deus e feliz. A distinção do remanescente é assim feita
nestes 2 capítulos, de maneira mais formal e mais impressionante. Recordamos aqui, em terminar, a aplicação da palavra servo em Isaías. É aplicada primeiramente a Israel, depois ao próprio Cristo, o único verdadeiro servo no meio do povo, e finalmente ao remanescente, dentre Israel, que escuta as palavras do Cristo como servo. Elas são o espírito profético, pois o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. São os do remanescente, que são aqui considerados servos. Eles serão consolados em Jerusalém, como quando uma mãe extremosa acarinha o seu filhinho para o acalmar. A mão do Senhor far-se-á conhecer para com os seus servos, e a sua indignação, a indignação do Senhor para com os seus inimigos. Porque ele virá, o Senhor virá, e executará o juízo contra toda a carne, porque também a toda a carne tinha sido anunciado a salvação. Os israelitas infiéis e idólatras estão lá, confundidos com os gentios. Deus os ajuntará a todos. E eles virão e verão a sua glória. Deus exercerá o juízo sobre a multidão, pela espada e pelo fogo. Mas haverá alguém que, por graça, há de escapar. Deus os enviará para as nações distantes, que nunca viram a sua glória, nem ouviram a sua nomeada. Ouviram a sua nomeada. Não se trata aqui de eleição da graça para o céu. Eles anunciarão não esta graça, mas sim a glória que terão visto. As nações trarão os dispersos de Israel como uma oferta ao eterno Deus, ao monte da sua santidade. A raça e Jacó e os sacerdotes que o Senhor tiver escolhido serão como os novos céus e a nova terra. Perante o Senhor, toda a carne virá e se prostrará perante ele, perante o Senhor. Aqueles que tiverem sido os objetos do julgamento do Senhor, os pecadores contra ele, contra o Senhor, e especialmente aos que me parecem os judeus apóstatas, serão um permanente testemunho do terrível julgamento do Senhor. Porque se a plena bênção da sua presença deve brilhar sobre o seu povo, ela será introduzida e conservada pelo juízo, que é, nesses tempos, o princípio dos seus caminhos. Há uma observação geral que convém fazer aqui. O estado de pecado que é aqui julgado existia já no tempo do profeta. A paciência de Deus usava de longanimidade, mas o princípio que havia de trazer o juízo estava atuando. Testemunha. O princípio que havia de trazer o juízo estava atuando. Testemunha o capítulo 6 já, de Isaías. Até a rejeição do Cristo, e num certo sentido até a aceitação do anticristo, vindo em seu próprio nome, o mal não estava absolutamente consumado, nem o juízo final executado. Mas Acás, o rei Acás, tinha já fornecido a ocasião de o pronunciar. Assim, o estado inteiro de Israel, a graça que recebia os gentios, o nada das formas e das cerimônias, numa palavra, todos os grandes princípios morais da verdade são verificados nesta parte da profecia. E nós vemos Estevão, Paulo, o próprio Senhor Jesus citar as passagens que os proclamam, aplicando-os aos tempos em que eles viviam. O Senhor faz a sua aplicação ao endurecimento do povo. Estevão, a inutilidade de um sistema de forma já julgado, e Paulo ao estado de condenação dos judeus e a graça para com os gentios. O que falta vir é o cumprimento do grande resultado, onde essas coisas serão postas em evidências perante o mundo pelo julgamento e a bênção soberana de Deus. Quanto à vinda de Jesus em humilhação, nós a vimos já tão claramente revelada como a sua vinda em glória. Em resumo,
os caminhos de Deus no governo do seu povo, em atenção à sua conduta sobre a lei, as promessas feitas à família de Davi e, enfim, a sua conduta para com Cristo, o Eterno, humilhado e vindo no meio do seu povo. O governo, digo eu, e os caminhos de Deus a respeito de Israel sobre todos esses aspectos são desenvolvidos da maneira mais clara e mais maravilhosa no discurso desta profecia. O julgamento que o profeta pronuncia aqui foi suspenso pela paciência de Deus durante perto de 800 anos. Não foi cumprido, senão quando da rejeição de Cristo,